Anos 90, várias histórias dos mutantes nesse período reinventavam, ressignificavam coisas que estavam na cronologia há bastante tempo. E uma história em especial que eu li pela primeira vez lá na Grandes Heróis Marvel da Editora Abril e é ressignificar um dos aliados mais antigos dos X-Men, um dos aliados humanos, Fred Duncan do FBI. Como eu conto hoje, logo depois da vinheta. Então não perde não. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo até vocês X-Men Sagas, Executor X, Sigo o Líder. A primeira aparição do Executor X, que como eu disse para vocês, eu li em Grandes Heróis Marvel da Editora Abril. A edição que eu tenho hoje dessa história, a cópia que eu tenho hoje dessa história, está publicada aqui em X-Men Atrações Fatais, a publicação mais antiga da Panini, no seu volume 2. É a primeira história, está aqui. Deixa eu até mostrar aqui, porque ela faz parte de Uncanny X-Men Anual 17. E é uma historinha legalzinha. É uma historinha que apresenta o Executor X, personagem título. Né? A história não é dele, é dos X-Men, mas ele já está no título da revista, assim. E essa história vai trazer vários personagens antigos dos mutantes. Personagens que o Chris Claremont introduziu na sua longeva fase, ressignificados. E vão voltar... Os autores, né, no caso aqui o Scott Lobdell, vai voltar a um personagem ainda mais antigo, o Fred Duncan, que é lá da fase clássica mesmo dos X-Men, aquele agente do FBI, que durante tantos anos ajudou o Professor X, inclusive na formação dos X-Men. Então, eu vou contar aqui para vocês essa história que tem alguns erros aqui, não cronológicos, alguns erros, eu acho, de interpretação, coisas que eu não gosto muito, mas que na época que eu li, me falou bem ao coração, achei bem interessante a versão dos X-Men que a gente encontra aqui. Então vou contar para vocês, é um arco fechadinho, ele termina, né, é uma história fechada no anual, mas ela termina com um gancho, não é spoiler depois de tantos anos, que é o Colossus ferido, que vai se resolver só no resto das Atrações Fatais. Inclusive, ele fica nesse estado no final dessa história e depois, conforme a saga vai se desenrolando, isso na verdade faria mais parte dos antecedentes de Atrações Fatais. Aí a gente vai ver como isso vai afetar o Colossus, né? Mas é uma história fechadinha, apesar de deixar esse gancho. E eu vou contar para vocês hoje, todo o Anual 17. Se você não conhece aqui o canal Fator X, está conhecendo hoje, esse é o nosso canal sobre tudo que é dos X-Men. Sagas, nessa playlist, personagens através de biografia, review de edições que eu consigo adquirir ou ganho dos inscritos. Inclusive, se você quiser me ajudar a continuar fazendo vídeos de material inédito, eu aceito doações via Pix, através desse QR Code. Também tem a chave Pix aqui na descrição, caso o QR Code não fique tempo suficiente para você poder utilizar ele com o seu celular. Eu aceito doações, aí tem o meu número de celular aqui, para você poder entrar em contato comigo e combinar, caso você queira enviar algo. Se você se tornar membro, você assiste nossos vídeos antecipadamente e também contribui com o canal, o que ajuda pra caramba. Então, claro, eu cito revistas durante o vídeo, né? Nesse caso é uma edição mais antiga, provavelmente não vai ter na Amazon, mas os links das revistas também estão aqui na descrição. E adquirindo por esses links, você também ajuda o canal. Inclusive, se você clicar no link e depois com a aba aberta pesquisar uma outra coisa, se você comprou na aba que você abriu com o meu link, também dá comissão aqui para o canal Fator X, e eu agradeço demais, beleza? Mas, então, é isso. O canal Fator X é sobre tudo que você encontra dos mutantes nas bancas, ou que já esteve nas bancas, né? Material aqui, normalmente em português, mas já trouxe algumas histórias inéditas. Eu convido você a ficar com a gente a partir de hoje. Então curte, se inscreve, ativa o sininho. Agora vamos lá para a história completa do vídeo de hoje. E a nossa história começa com o mutante Torre, um vilão, mas um vilão que trabalha como mercenário, um mutante, cometendo vários excessos em San Miguel, quando ele está prestes ali a matar uma mulher, e inclusive fazer talvez algo bem grave com ela um pouco antes disso, né? Ele estava prestes a fazê-lo, e depois já disse que vai matá-la, que essa é a sua intenção, quando ele é interrompido por um novo personagem. Esse novo personagem surge, misteriosamente, e simplesmente executa o Torre. E a gente já pode ver que apesar dele ter livrado o povo de San Miguel daquele vilão, ele não estava preocupado com nenhum dos danos colaterais. Ele veio apenas matar o mercenário. Quem é esse cara? A gente vai ver logo adiante. Em outro lugar, a gente vai ver os X-Men, um cenário tanto quanto estranho. A Jean Grey está fazendo compras num shopping, e aí tem beleza, né? Ela tem sua identidade secreta, circula livremente por aí. Só que ela está com seu filho, Nathan, que é o Cable, mas ele está numa versão infante, versão com a qual ela só teve contato lá no futuro, lá nas sagas Aventuras de Ciclope Fênix. Então o que está acontecendo? Antes da gente poder entender, 3 sentinelas Nimrod surgem e começam a atacar mãe e filho. E eles
estão prestes a se defender, a gente vê que ela está enrolando para usar seus poderes nessa defesa, e a gente vê que o Nathan, criança, fala como se os dois não fossem mutantes, como se ele não soubesse. E os Neroides vindo, citando leis, dizendo que o menino é um mutante latente, que ele tem que ser exterminado, ela falando que ele não foi registrado porque ele não é um mutante latente, quando eles são salvos por Lucas Bishop. Lucas Bishop e Lasca, sua irmã, que a gente sabia quando ele veio do futuro estava morta, né? Então o que está acontecendo ali? Ele se identifica como membro da ESX, como se essa organização, que também é do futuro, tivesse valor aqui no presente. E um pouco depois dos sentinelas serem exterminados pelos dois irmãos que salvaram Jean Grey e seu filho, surgem finalmente os X-Men, que parecem um tipo de celebridade nesse mundo, e que são liderados pelo Mestre de Gelo. Hã? Pois é, o Bob é o líder dos X-Men, líder inclusive em campo até do Professor X, todo mundo celebra ele, inclusive eles dizem que a melhor coisa foi entregar na mão dele o controle dos X-Men e também da contabilidade e do marketing da equipe, porque agora eles são aclamados. E a gente vê que aquele universo é meio confuso. Na sequência dessa cena a gente já começa a ver outras contradições. Lasca simplesmente desaparece, sendo levada por Trevor Fitzroy, enquanto o Bishop se pergunta sobre tudo aquilo, sobre se aquilo tudo é real. O Homem de Gelo volta para a mansão, a Jean Grey encontra o Ciclope com a outra filha do casal, que é a Rachel Summers, também criança, situação na qual eles não conviveram. O que está acontecendo? A gente vai então para Ilha Muir, onde o resto da equipe dourada, na época, equipe dourada, Tempestade, Colossus e Arcanjo, estão reassistindo cena nos monitores, cenas diversas, mas de poucas horas atrás, para entender o que aconteceu justamente com os três. E aí a gente vai entender. Eles vieram visitar um moribundo que escreveu uma carta a Jean Grey. Essa pessoa entre a vida e a morte não é ninguém mais, ninguém menos do que o mestre mental Jason Wingard, sendo vítima do vírus legado, mas que eles ainda não sabiam naquele momento. Então ele está sofrendo uma degeneração celular muito grave, crônica, que vai levá-lo à morte. Os cientistas da Ilha Muir ainda não sabem se isso é contagioso ou não, mas não parece contagioso, então eles deixam os X-Men entrarem. A Jean Grey vai entrar sozinha, porque a carta foi endereçada a ela, mas a Tempestade manda que o Homem de Gelo e o Bishop a escoltem. E é justamente no primeiro contato com o Jason que todos os três são, ao ele ter uma convulsão, tá? Não é intencional, são tragados para um mundo de ilusões. O mestre mental visivelmente está morrendo, então dentro desse mundo de ilusões no qual os X-Men estão vivendo sem conseguir se lembrar da realidade, mas percebendo que algo está errado, começa a se deteriorar. Jean Grey está ali tendo um relacionamento com o Ciclope que parece perfeito, mas que o Ciclope está artificial demais com ela, dizendo eu te amo toda hora, um monte de coisas assim. Aí de repente surgem os filhos, mas o jovem Nathan já vestido de Cable, a Rachel já vestida de Fênix, eles querem enfrentar a Jean Grey, ela vai ler a mente deles e vê que não tem nada, tem só os medos e inseguranças dela mesma. O Bishop está sem a Lasca, que ela foi levada pelo Trevor Fitzroy, já deve estar lembrando que na verdade ela está morta. Os X-Men se rebelaram contra o Mestre de Gelo, né, que na verdade é o Homem de Gelo. Bishop vai surgir a tempo de salvar a Jean Grey do cenário dela degringolando ali, e os dois vão juntos encontrar o Homem de Gelo. A mesma situação com os X-Men. Do lado de fora, o personagem da abertura da revista chegou à Ilha Muir. E aqui ele se identifica, né? Ele é interpelado pelos X-Men, lembrando que o Colossus, nessa época, estava sofrendo muito porque a Eliana Rasputin, sua irmã, que tinha voltado a ser uma criança nesse período, estava contaminada pelo vírus legado, que ainda não tinha nome, que eles ainda não sabiam o que era. E ele ficava pressionado toda vez que estava longe dela em missão, porque qualquer momento podia ser o último momento dela, ele estava perdendo tempo. E ali ele estava perdendo tempo com um criminoso, que era o Jason Wingard, né, termos nos quais o Colossus nunca pensou, e agora ele tinha que lidar com o invasor. Colossus foi lidar com esse invasor, que é o Executor X, ele vai dizer isso no início do confronto, já com toda a violência possível. O Arcanjo até salva o cara de um golpe do Colossus, vai pedir desculpa para se explicar, que eles foram ver quem estava entrando já, foram violentos desse jeito, mas o Executor X ataca os dois, porque para ele, que veio executar criminosos mutantes, os X-Men estão protegendo Jason Wingard, e isso é intolerável. Se na primeira aparição do Executor X isso não ficou claro, agora a gente vê que ele tem muito equipamento tecnológico vindo diretamente dos X-Men. E por que isso? Porque ele é pupilo de Fred Duncan no FBI. E inclusive ele está vingando a mim. Fred Duncan foi aliado do Professor X durante muito tempo. Isso permitiu que ele tivesse acesso a muito da tecnologia da mansão. Muito disso estava no gabinete dele, ou era prova de casos que ele resolveu. Porque alguns dos criminosos derrotados pelos X-Men foram presos pelo FBI com a ajuda do Professor X. Isso lá no passado longínquo dos X-Men. E essa tecnologia toda virou a armadura do Executor X. Então ele está muito bem equipado para lutar contra todos eles. Como eu já disse, ele acha que eles são culpados, né? Eles estão protegendo o criminoso, ele quer executar todos esses criminosos mutantes, já fez isso com o Thor, quer fazer isso com o Mestre Mental. Então, Colossus foi bem violento com ele, mas ele também não vai ter dó dos X-Men agora não.
De volta à ilusão, os três X-Men, agora reunidos, lutando contra os X-Men ilusórios, né, que são os últimos adversários, eles estão ali rebelados contra o Homem de Gelo, que vai ser salvo então pelo Bishop e pela Jean Grey, e ali se revela o Mestre Mental. Ele consegue assumir a aparência do Professor X, que é uma das ilusões, e ali ele começa a se explicar. Ele não fez isso de propósito, não é uma vingança. Ele, na verdade, queria pedir desculpas a Jean Grey por tudo que ele fez. E aí ele tem uma visão bem deturpada de todo o abuso que ele cometeu contra ela, porque não era a Jean Grey, né? Se passava por Jean Grey, mas era a entidade Fênix, mas ele acredita ser a Jean Grey original, a pessoa que ele fez sofrer tudo isso. Mas ele criou uma série de ilusões para fazer ela se apaixonar por ele, para ela criar inclusive uma outra personalidade, acreditar que estava se lembrando de algo como se fosse uma reencarnação, onde ela e ele estavam predestinados a ficar juntos. Então, todo esse abuso, tudo na mente dele, é visto de uma forma romântica. Ele diz que ela é o único amor dele. E a Jean Grey tem dó dele na situação em que ele está, apesar de tudo, né? Ela diz que não foi feito contra ela, não diz isso pra ele. Ela diz para os X-Men, não foi feito contra ela, foi feito contra a Fênix. Ela tem as memórias disso, mas era outra entidade que se passou por ela durante um tempo, mas depois, telepaticamente, a entidade Fênix entregou essas memórias a Jean Grey. Então a Jean Grey sabe tudo, mas sabe como espectadora, sabe tudo pelo que a Fênix passou. Então, com esse distanciamento, ela até perdoa o Mestre Mental, mas ele está agonizando, e se ele morrer, as mentes dos X-Men vão morrer junto com o corpo dele, e os corpos dos X-Men vão ficar vazios do lado de fora, vivos organicamente, mas sem uma psique. A própria Jean Grey arremessa para fora e de volta para os seus corpos Bishop e Homem de Gelo, e fica para consolar o Mestre Mental nos seus momentos finais, sem dizer que na verdade não foi a ela que ele fez tudo aquilo, como eu já expliquei a vocês, mas ele próprio gasta então suas últimas energias para expulsá-la da mente dele, pouco antes dele morrer, salvando assim também Jean Grey. Fora das instalações médicas, os X-Men continuam lutando contra o Executor X, ele desfere um golpe violentíssimo contra Colossus, Colossus é arremessado longe, e isso é a gota d'água para a tempestade, que decide não mais dialogar e usa o máximo de seus poderes contra ele, eletrificando todo o ar ao seu redor, e nesse momento ele desaparece. O Arcanjo chega a achar que a Tempestade matou o cara com um relâmpago, ela deixa ele fazer um sermão para depois contar que não fez isso, e explica que ele provavelmente se teleportou nos momentos finais, mas ela não chegou nem a ameaçar a vida dele. Ela criou um ciclone ao redor, modificou completamente o clima, mas tudo isso era intimidação. Ela encontra um pedaço de uma lança Xenox alienígena, de uma raça alienígena que os X-Men já derrotaram, mas os X-Men anteriores, inclusive a eles, a equipe original lá de Ciclope e Jean Grey, e fala que ele está muito bem equipado para ser um inimigo qualquer. Enquanto isso, o Arcanjo vai encontrar então o Colosso, ferido gravemente por essa mesma lança, mas as consequências disso já são na saga Atrações Fatais, que também tem vídeo aqui no canal Fator X. E esse foi o vídeo de hoje do canal Fator X, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, aproveitem e curtir o vídeo, se inscrever se ainda não são inscritos e ativar o sininho para receber as notificações. Com as notificações ativas, voltem para os nossos próximos vídeos. Eu espero vocês de volta para todos eles. Então até lá e um grande abraço!